Olá a todos, sejam bem-vindos ao Drama Physics. Vamos falar da equação de Biot-Savart. O que é a equação de Biot-Savart? A equação de Biot-Savart é a equação que nos permite calcular o campo magnético se tivermos a corrente ou a densidade de corrente, né? Então, desde do Ørsted lá, né, do Christian Ørsted, a gente sabe que um fio com corrente ele é capaz de defletir uma bússola, né? Então vamos escrever isso aí. Então, desde Christian Ørsted, sabemos que um fio com corrente elétrica, né, é capaz de defletir uma bússola. Então ela muda a orientação da bússola, né? Isso que está falando, né? Então a bússola a gente também sabe que ela se orienta pelo campo magnético. Então a conclusão é óbvia, né? Se a bússola se orienta pelo campo magnético e o fio consegue defletir a bússola, então é porque o fio com corrente tem campo magnético, né? Então isso demonstra que um fio com corrente cria um campo magnético, né? Então, um fio corrente cria um campo magnético exatamente igual ímãs, né? Beleza, mas dito isso, né? Qual é a intensidade desse campo criado, né? Do que ele depende, né? Então, os físicos gastaram aí mais ou menos 10 anos desde esse experimento até eles conseguirem chegar numa teoria satisfatória, né? Aí o Biot-Savart levou o nome, mas não foi só eles que trabalharam nisso não, né? O próprio Lagrange trabalhou com isso, o Ampère trabalhou com isso, teve vários que trabalharam, né? Então, a expressão matemática, né, que me dá a intensidade, que nos dá a intensidade do campo magnético, é conhecida como equação de Biot-Savart, né? São dois físicos, o Biot e o Savart, né, que trabalharam nisso, mas não foram os únicos, né? Deixa eu só cortar o Ørsted aqui, que essa letra é aquela letra norueguesa, né? O Ørsted era norueguês, tá? Então, beleza. Qual que é a expressão? Essa aqui. O campo magnético B, um certo ponto R, é igual a μ0 sobre 4π, integral volumétrica do que? Do J, que depende do R', produto vetorial de R menos R' sobre o módulo de R menos R' ao cubo dV', tá? Então essa é a expressão que me dá qual que é o campo magnético B, devido ao que? A uma densidade de corrente J, e também está relacionado com a distância que eu estou dessa densidade de corrente, né? Então essa equação ela é análoga, completamente análoga à equação da lei de Coulomb. Vou até reescrever ela aqui embaixo em verde para vocês verem, ó. Ó, qual é o campo elétrico no ponto R? É 1 sobre 4π epsilon 0, que faz papel de μ0 sobre 4π, né? Integral volumétrica do que? Do ρ de R', que faz papel do J, só que o J é um vetor, né? Então aqui é um produto vetorial. Então um produto vetorial para o campo magnético e o ρ é um escalar, então é um produto de um vetor por escalar, né? Então R menos R' sobre módulo de R menos R' ao cubo. Então ela é completamente análoga, né? E os símbolos, né, são exatamente o análogo, né? São também análogos, ou seja, o que significa o ponto R, né? O que significa o ponto R? O ponto R significa onde eu quero calcular o campo, né? Então, local do campo. O que significa o ponto R'? É onde está a densidade de corrente. Então, o ponto R' é onde está a densidade de corrente. Então, do mesmo jeito que o R' sumia na integração, ele
no campo elétrico, ele também vai sumir aqui. Então, minha resposta final, ó, é um B de R, não pode depender de R'. O que mais? O J é a própria densidade de corrente, né? O J é a própria densidade de corrente, né? Que é um vetor. E o μ0, né? O que é o μ0? Né? O μ0, ele é chamado de permeabilidade do vácuo. Né? Então, você tem a permeabilidade magnética do vácuo, né? Você tem a permissividade elétrica, que é a ε0, e você tem a permeabilidade magnética. Ele vale quanto? Ele vale 4π vezes 10 a menos 7, tá? Então, esse é o valor da permeabilidade magnética do vácuo, né? Então, igual eu falei aqui, então você pode ver que o B e o E, eles são muito, muito parecidos. Então, nem preciso comentar que a gente vai usar a substituição trigonométrica o tempo todo aqui também, né? Isso é bom, a gente já viu, a gente já sabe fazer, né? Então, vai se repetir, né? O que mais? Ah, sim, B, nesse caso, B é um pseudo-vetor, tá? O campo magnético, ele é um pseudo-vetor. Ele não é um vetor, ele é um pseudo-vetor. Qual que é a diferença dos dois? Nenhuma. Exceto que eles moram em espaços diferentes. Então, você nunca vai encontrar na sua vida uma fórmula do tipo E mais B, tá? Porque isso não existe. Porque o E é vetor e o B é o pseudo-vetor. Em geral, os pseudo-vetores, eles são criados nos produtos vetoriais. Ó. Aqui eu tenho um vetor J e um novo vetor R menos R', que é a posição. Então, o produto vetorial de dois vetores dá um pseudo-vetor. E o produto vetorial de um vetor com um pseudo-vetor, aí volta a ser um vetor, né? Então, por isso que na fórmula da força da força de Lorentz, né? A força de Lorentz, que é Q que multiplica E mais V vetorial B, né? Você tem que ter esse produto vetorial. Porque se quer vetor, se quer vetor, se quer pseudo-vetor, né? Então, vetor, vetor e pseudo-vetor. Então, na hora que você faz esse produto aqui, o resultado é um vetor também. Aí você pode somar, tá? Só um comentário. Vou apagar esse aqui. Vamos fazer um exemplo, então, né? Vamos aplicar a lei de Biot-Savart. Vou fazer dois exemplos de espiras, né? E vou deixar as partes retas, que é mais fácil, né? Coordenadas cartesianas para vocês, ou fazer em coordenadas polares, que é um pouco mais difícil. Mas só um pouquinho, né? Só um pouquinho mais difícil, né? Então, vamos escrever assim. Vou começar com o mais fácil possível, né? Seja uma espira circular de corrente I e raio R. Calcule o campo magnético no seu centro. Tá? Então, calcule o campo magnético no seu centro. Então, para fazer isso, a gente vai ter que escrever de novo a forma do campo magnético aqui, né? Então, B de R é M0 sobre 4π, integral volumétrica, de J de R', vetor R menos R', sobre R menos R' ao cubo, dV'. Tá aí. Agora vamos extrair os dados, né? Então, uma espira circular, o que é uma espira circular, né? Uma espira circular é um fiozinho fechado, né? Então, um circuitinho aqui, tem uma corrente aqui, né? Vamos considerar que essa corrente está nesse sentido aqui anti-horário, que é o sentido tradicional, né? Então, eu quero calcular a corrente. Não quero calcular a corrente, não. Quero calcular o campo no centro, né? Então, o local que eu quero calcular, o ponto R, vou botar em azul. Então, o ponto que eu quero calcular, que é o ponto R, é a origem, é o ponto zero, né? Então, é o ponto 0, 0, 0, 0.
O ponto R' é onde está a corrente. E aonde está a corrente, né? Só desenhar aqui o meu sistema de coordenadas, ó. A corrente está aqui, ó. Um certo ponto aqui, x e y. Vou chamar de x' x chapéu, mais y' y chapéu. Ora, isso aqui nada mais é que o R' R chapéu, né? A gente já viu isso. Né? Ou, se você quiser... O que é o R'? Nada mais é do que o R grande. Por que é o R grande? Porque ela só está aqui. É uma espira circular de raio R grande. Se fosse um disco, esse R seria o R' pequeno. Então, R grande, cosseno de φ na direção x, mais seno de φ na direção y. Tá? Então, isso é o R'. Né? Os dois são exatamente iguais, né? Só maneiras diferentes de expressar. E o J? Ora, o J é a densidade de corrente, né? E eu já falei para vocês na última aula, ou foi nessa aula, que o J de um fio é o próprio fio, só que é um fio vetor, né? Então, nada mais é do que o I. E que direção que ele está? Ora, se ele está circulando, né? Tá nessa direção aqui, então ele está na direção φ chapéu, tá? Então é o I φ chapéu. Tá? O que mais? Quanto que vale R menos R'? R menos R' é 0 menos R'. Então é menos R' é chapéu. E o módulo disso é simplesmente R'. Tá, beleza? Outro detalhe que eu posso colocar aqui também, né? O que é o R'? Ele é R cosseno de φ. Né? Essa parte aqui, ó, que está entre parênteses, ele é o próprio R chapéu, melhor dizendo. Então, o R', como é um fio, né, com uma distância fixa na origem, eu posso reescrever como R grande, né? Então, R grande, R chapéu, e esse R', nesse caso, vira R grande. De novo, se fosse um disco e não um fio, aí seria R', né? Seria uma variável. Mas como é um fio com uma distância fixa, é uma constante, né? O disco que a gente vai fazer no próximo exercício. Então pronto, já extraímos. Opa! Já extraímos todos os dados. Só jogar na fórmula agora. Então B de R'. R' não, né? B de R é igual. μ0 sobre 4π. Integral. Ora, vou integrar no quê? Ora, se a corrente está no φ, eu vou integrar em φ, né? De 0 a 2π. De 0 a 2π, não posso integrar em R, porque o R é uma constante. Então, integral de 0 a 2π do que? De J e φ chapéu. Produto vetorial de R menos R', que é menos R chapéu. Vezes, faltou um termo aqui, jacobiano, né? Já que eu estou trabalhando em coordenadas polares, tem que escrever. Quanto que vale jacobiano? Jacobiano, opa, não tem esse... Se eu botar esse vetor, vira densidade de corrente, né? Mas jacobiano vale o quê? Vale simplesmente R, né? Nesse caso, esse R é maiúsculo de novo, porque é um fio. Então, vezes jacobiano, que é R, sobre mod R menos R' ao cubo. Então, R ao cubo de φ. Prontinho, acabou. Vamos lá. Quanto que é φ chapéu vetorial R chapéu, né? Tem duas maneiras de fazer isso. A gente pode abrir o φ e o R em coordenadas cartesianas e fazer com x, y e z. Ou a gente pode simplesmente escrever o nosso triângulo mágico em coordenadas polares, que fala o seguinte: R', R' não, R chapéu, φ chapéu e z chapéu. Então, em coordenadas cilíndricas, que é o nosso caso aqui, em coordenadas cilíndricas, que é o nosso caso aqui,
O triângulo mágico, né, que me fala qual que é a direção de um produto vetorial, é desse jeito, né? Só trocar o x pelo r' e o y pelo φ. O x pelo r, chapéu, e o y chapéu pelo φ chapéu, né? Então, quando eu multiplicar aqui o φ pelo r, né? Então, se eu multiplicar no φ pelo r, eu estou em sentido contrário, daria menos e, dá menos e, né? Que é φ por r. Só que tem sinal de menos aqui, então vai dar mais e. Então, B é igual a μ0, z chapéu. Vamos lá. O z chapéu, isso é muito importante, tá? Vou fazer até com calma aqui para vocês verem o negócio. μ0 sobre 4π. O z chapéu que apareceu aqui, ele está dentro da integral. E vamos lá, o que eu tenho aqui? Aqui tem um r ao quadrado, aqui tem um r ao cubo, e aqui tem um z chapéu, e aqui tem um dφ. E essa integral é de 0 a 2π. O z chapéu, ela está dentro dessa integral. Só que o z chapéu não depende, de φ, né? Ele é só z chapéu. Porém, o r chapéu e o φ chapéu, eles dependem, tá? Vou até escrever aqui do lado, né? Vou escrever aqui, depois eu volto, né? Mas o r chapéu, ele é o cosseno de φ na direção x, mais seno de φ na direção y, enquanto o φ chapéu, ele é menos seno de φ na direção x, mais cosseno de φ na direção y, tá? Então, o z chapéu é simplesmente z chapéu. Porém, o r chapéu e o φ chapéu, eles dependem do ângulo φ, ó. Tá? Então, quando ele aparecer numa integral, e você está trabalhando em coordenadas polares, você tem que manter ele, e se tiver que integrar em φ, igual a gente está integrando lá, tem que integrar esses termos, tá? Então, não esquece disso. Tá? Nesse caso, escapou, porque z chapéu não depende, mas tanto o r chapéu quanto o φ chapéu dependem. Então, volta aqui. O z chapéu não depende, então isso aqui dá simplesmente 2π. Então, esse b dá simplesmente μ0 sobre 2, né? Porque o 2π corta com esse 4π. Esse r ao quadrado corta com esse r ao cubo, sobra um r. E esse i continua aí. E a direção é z chapéu. Então, o campo magnético no centro de uma espira é m0i sobre 2r na direção z, né? Então, se eu desenhar a espira assim, o campo no centro ele está apontado para cima. Esse é o B, né? E aqui ele faz assim, na verdade. Né? E essas linhas, né, como eu falei, elas acabam que se fechando, né? Porque não existe monopolos. Então tá aí. Tá aí o campo de uma espira circular, tá? Vamos fazer agora, de vez da espira, vamos fazer o disco. E vamos, né? Então, vamos colocar assim. Seja um disco de raio R. E corrente total I. Ponto. Calcule o campo magnético no ponto 00Z, né? Uma certa altura ali do seu eixo de simetria. Basicamente é isso, né? Calcule qual que é o campo magnético numa certa altura do seu eixo de simetria. Então, nesse caso, o que eu tenho? Eu tenho um disco, né? Então, eu tenho um disco aqui. Pode considerar que a corrente I está na direção φ. Então, aqui não é mais uma espira, é um disco. Significa que ele é maciço aqui no centro, né? Então, e toda a corrente está nessa direção aqui, né? Deixa eu até trocar de cor aqui, senão não dá para ver direito. Então, tem a corrente sempre aqui, ó. Sempre circulando. Sempre na direção φ chapéu. Tá? Então, é isso aqui. E eu quero calcular o campo nesse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui tem uma altura Z. Esse ponto é o Z0, Z chapéu. Tá? Bota um zerinho aqui. O Z0, Z chapéu. Quanto que vale esse ponto aí? Né? Só jogar na mesma equação de Biot-Savart, né? Então, B
de R' é igual a μ0 sobre 4π integral de J de R' vetor R menos R' mod R menos R' ao cubo. dv'. Tá? Então, nesse caso, o meu R, ele é Z0, Z chapéu. O meu R' é X', X chapéu, mais Y', Y chapéu. Que passando para coordenadas polares, vai dar um R', ó, aqui ele é R' minúsculo com linha. Por quê? Porque ele é uma variável também. Ele varia de 0 até R, ele não é mais uma constante. Então, R' cosseno de φ na direção X, menos seno de φ na direção Y. O meu J, né? Esse objeto é bidimensional, né? Um disco ele é bidimensional, e a gente já viu que o bidimensional nada mais é do que a corrente dividido pela sua pela espessura da ilha onde passa essa corrente, né? Então, como é um disco, não é uma folha, ele vai ser I sobre R, tá? Então é I sobre R, né? Porque se eu cortar esse disco e abrir ele fazer ele virar uma folha, né? Fazer ele realmente virar uma folha, né? Ele dará isso, né? Então a corrente total é I, mas ele tem uma espessura R, né? Então o J é I sobre R, né? E é um vetor, né? Então ele é I sobre R na direção φ chapéu, né? E esse R é maiúsculo porque ele é constante, corrente total I, né? Devia falar ali, mas é constante, não é uma variável. E o que mais? Se esse é o J, R menos R', né? R menos R' nada mais é do que esse menos esse. Então é Z0, Z chapéu, menos R', que multiplica cosseno de φ x chapéu, menos seno de φ y chapéu. E o módulo disso, né? É só fazer o produto interno com ele mesmo e tirar a raiz. Né? Vai dar Z0 ao quadrado mais R' ao quadrado. Tudo isso na raiz quadrada, né? Então, né? É isso. E o jacobiano? Faltou o jacobiano, né? O jacobiano é R'. Nesse caso é R' mesmo, não é R grande, porque é bidimensional. A distância até o centro varia. Temos corrente todo ele. Beleza, tá aí. Já extraímos os dados, né? Agora estou jogando a fórmula. Então, B de R é igual a μ0 sobre 4π, integral dupla, né? É um disco, de 0 até R, de 0 até 2π, de J, I sobre R, φ chapéu, R menos R', né? Produto vetorial com R menos R', que dá Z0, Z chapéu, menos R' cosseno de φ mais seno de φ na direção Y, fecha, fecha. Jacobiano, R'. Que mais? dv', não, dv' é integral dupla, então a integral em φ, dφ', ou só 2φ, né? Não chamei. E dr' sobre mod R menos R' ao cubo. Então, sobre Z0 ao quadrado mais R' ao quadrado elevado a 3 meios, né? Então, tá aí. Aí minha expressão para um disco de corrente total I e espessura R, né? Um disco maciço. Beleza, vamos fazer. Então, isso aqui, ó, para não ganhar tempo, esse termo aqui, cosseno de φ mais na direção X mais seno de φ na direção Y, é o R chapéu. Tá? Então, isso vai ser importante para fazer o produto vetorial ali. Né? Então, vamos lá. Então, meu B vale μ0 sobre 4π, integral dupla,
I sobre R. Φ vetorial Z, né? Então, R, Φ, Z. Φ vetorial Z é mais R chapéu. Então, isso aqui vai dar o seguinte, Z0 R chapéu, né? Que é esse primeiro termo aqui. E Φ vetorial R chapéu dá menos E, né? Só vir para cá. Φ vetorial R chapéu menos E. Então já tem um menos aqui, ó. Já tem esse menos aqui, que é R menos R'. Então vai dar mais. Então mais R', Z chapéu. Tudo isso vezes o R', que é o jacobiano. dφ dR'. E dividido por Z0 ao quadrado mais R' ao quadrado elevado a 3 meios. Beleza. Dito isso, agora tem que integrar em dφ. A gente já viu que o Z chapéu não depende do φ. Então, simplesmente vai dar 2π. Porém, eu também comentei lá que o R chapéu depende, né? E quanto que vale o R chapéu? Ora, o R chapéu é cosseno de φ, x, mais seno de φ, y. Né? Então, ele depende do φ. Então, na hora que eu integrar isso aqui de 0 a 2π, esse termo vai dar 0. Tá? Se você não acredita em mim, faz aí. Né? Fica de exercício. Exercício. Mostrar que a integral do R chapéu dφ de 0 a 2π é igual a 0. Então, esse termo que depende de R chapéu, ele se anula. Porque a integral de 0 a 2π dá 0 por essa expressão aqui que vocês vão demonstrar. Né? Por outro lado, esse termo que sobrou em dφ, né? Nada depende de dφ aqui, então simplesmente dá 2π. Então vai dar 2π. Então, vamos botar aqui. Então, B, quanto vai dar o B? Ele vai dar μ0 sobre 2, né? Porque apareceu um 2π. Vou botar o I aqui também. Vou botar o Z chapéu aqui também. Tudo que é constante eu estou botando. Boto o R aqui também, né? Então, isso aqui é a integral do... Ó, esse aqui é o fio. Isso aqui já é o fio. Né? O exercício anterior. Só que tem uma integral faltando resolver. Qual que é essa integral? Essa aqui, ó. R' ao quadrado. Né? Essa integral de 0 a R. R' ao quadrado. De R' sobre... Z0 ao quadrado mais R' ao quadrado elevado a 3 meios, tá? Então, só resolver essa integral aqui. Então, resolver isso aí, né? Nem preciso falar que é substituição trigonométrica, né? Já estamos acostumados. Eu já devia ter decorado essa integral, inclusive, mas eu não decorei ainda não, porque eu acho que não vale a pena decorar essa integral. Eu sei fazer ela, mas com uma mão nas costas. Então, eu vou integrar em R, né? Então, aqui eu boto R, aqui eu boto Z0. Lateralmente, aqui fica Z0 ao quadrado mais R ao quadrado na raiz, né? Por Pitágoras. E meu R, o que é o meu R? E sobre esse é tangente, então meu R é Z0 tangente θ. E quanto que vale o meu DR? Né? Aqui tem linhas. Então, meu DR' vale Z0 secante ao quadrado de θ dθ. Né? Então, isso aqui vai dar o seguinte. B de R é igual a μ0 I Z sobre 2R é igual a integral de quê? De R dr. Então, Z0 ao quadrado tangente θ vezes secante θ vezes secante ao quadrado de θ dθ sobre Z0 ao quadrado mais R' ao quadrado, que é isso aqui. Então, mais Z0 ao quadrado de novo
tangente de θ ao quadrado, né? Isso aqui é elevado a 3 meios, né? Agora aqui eu vou usar aqueles truquezinhos que a gente já está acostumado, né? Se eu botar o Z0 em evidência aqui, isso aqui fica Z0 ao quadrado, que multiplica 1 mais tangente ao quadrado de θ, tudo isso elevado a 3 meios. Que, por sua vez, esse termo aqui é secante ao quadrado. Então, isso aqui nada mais é do que um Z0 ao quadrado vezes secante ao quadrado elevado a 3 meios, que é igual eu cortar esses quadrados aqui com esse 2 aqui. Ou seja, é Z0 vezes secante ao cubo. Né? Então, vamos botar ali. Quanto que vale B aí? B vale M0I sobre 2R, integral de Z0 ao quadrado, tangente de θ vezes secante ao quadrado de θ, sobre... Espera que tem um erro aqui, né? Por que tem um erro aqui? Porque esse R' ao quadrado. Então esse R' ao quadrado. Espera aí, só corrigir aqui, ó. Aqui tem um 2, aqui tem um 2. Então, aqui fica um 3. E aqui fica um 2. Pronto. Só isso, né? Aqui uma R' ao quadrado aqui, ó. Dessa forma. Então, o que vai sobrar? Sobra um Z0 ao cubo. Tangente ao quadrado, agora sim. Sobre outro Z0 ao cubo. Vezes uma secante ao cubo também. Tá? Então, o Z0 ao cubo corta. O secante ao quadrado corta com o secante. E esse B fica... M0I Z chapéu, faltou o Z chapéu aqui, sobre 2R, integral do que? Da tangente ao quadrado sobre secante. Agora, o que é tangente ao quadrado? Tangente ao quadrado é seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. E secante é 1 sobre cosseno. Então, dá isso aqui. Eu posso cortar esse cosseno com esse quadrado aqui, né? Dá uma integral de seno ao quadrado vezes cosseno. Não, vezes cosseno não, é sobre cosseno. Seno ao quadrado sobre cosseno. Aí, agora sim. Beleza, vamos integrar agora então. Seno ao quadrado sobre cosseno. Como é que a gente faz isso? A gente só pegar e abrir o seno ao quadrado em 1 menos cosseno. Então, a integral de 1 menos cosseno ao quadrado sobre o cosseno ao quadrado, sobre o cosseno só, né? Que nada mais é do que a integral da secante de θ, que é 1 sobre cosseno, menos o cosseno. Quanto vale a integral da secante? Né? Se vocês lembrar lá, né? A integral da secante vale o ln, né? Da integral, né? Dá o ln da tangente mais a secante. Né? Se vocês quiserem lembrar por que isso, é só vocês lembrar, só pegar a secante aqui, né? Pega a integral da secante de θ. Multiplica em cima e embaixo por secante mais tangente. Né? Aí você chama de secante mais tangente de U e faz o resto, né? É assim que faz. Então, meu B vale M0 e Z chapéu sobre 2R. Integral da secante, que dá ln da tangente de θ mais a secante de θ. Menos a integral do cosseno. Quanto que vale a integral do cosseno? Né? Essa integral, a derivada do seno é cosseno, a integral do cosseno é seno. Então, menos seno. Menos seno de θ. Tá? Então, resolvemos a integral. Falta só voltar agora para as nossas grandezas, né? Z0 e R. Né? Aí você volta lá no triângulo. Né? Vamos desenhar o triângulo aqui embaixo de novo, porque senão
ficar subindo lá em cima para ver, né? O que a gente sabe? A gente sabe que aqui vale R', aqui vale Z0 e aqui vale Z0 ao quadrado mais R' ao quadrado na raiz, né? Então, a tangente é R sobre Z0. A secante é o inverso do cosseno, então é isso aqui sobre Z0. E o seno é isso aqui sobre isso aqui, né? Cateto oposto sobre cateto sobre hipotenusa. Então, o B vale μ0 e Z sobre 2R. E multiplica ln de tangente, R' sobre Z0, mais secante, inverso do cosseno, que é o cateto oposto sobre hipotenusa, então Z0 ao quadrado mais R' ao quadrado sobre Z0, menos seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Espera aí, aqui tem que ser meio, né? Tem que ser meio. Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, Z0 ao quadrado mais R' ao quadrado elevado a meio. Pronto. E isso tudo está avaliado de 0 até R. Então, vamos lá. Quando for R, quantos que vale? Só substituir o R' por R, né? Quando for R, vai dar R sobre Z0, vai dar Z0 mais R ao quadrado sobre Z0. Aqui, é tudo Z0 aqui, né? Eu posso botar tudo isso aqui num denominador comum, Z0, né? Menos, quando for zero, quantos que dá? Esse termo dá zero. E esse termo dá só Z0. Por quê? Esse Z0 aqui dá zero, né? Esse R' dá zero. Então fica Z0 ao quadrado elevado a meio sobre Z0. Então, na verdade dá 1, né? Que dá 1, né? Então isso aqui vai dar o seguinte. Vamos fazer com calma, né? Isso aqui vai dar ln de, avaliado em R primeiro, R sobre Z0, mais Z0 ao quadrado, mais R ao quadrado elevado a meios, tudo isso sobre Z0. Então, posso botar todo mundo aqui sobre Z0. Faz assim, ó, fica mais bonito. Todo mundo sobre Z0. Então, dá esse termo. Menos, quando for avaliado em 0, então ln de, aqui dá 0 e aqui dá 1. Então, menos ln de 1, dá 1 mesmo? Esse termo dá 0, com certeza, porque é R' sobre Z0, então eu sei que dá 0. Esse termo dá Z0 ao quadrado elevado a meio sobre Z0. Sim, ln de 1, só que ln de 1 é 0, então, sem problema. Então, esse termo aqui não vai considerar, não vai contar. E esse termo de cá, menos, quando for R, vai dar R sobre Z0 ao quadrado mais R' ao quadrado, mais R ao quadrado na meio. E quando for 0, esse termo aqui também dá 0, porque vai dar um 0 aqui no numerador, né? Então, menos R sobre Z0 ao quadrado mais R ao quadrado elevado a meio, tá? Então, essa é a resposta, né? Quase final, né? Por que quase final? Porque eu posso cortar isso aqui, né? Agora sim. Então, B deu μ0 e Z0 sobre 2R, que multiplica ln de R mais Z0 ao quadrado mais R ao quadrado elevado a meio. Tudo isso sobre o Z0 menos R sobre Z0 ao quadrado mais R ao quadrado elevado a meio, tá? Então, é isso aí, né? Então, essa é a resposta final, tá? Esse vídeo ficou um pouquinho grande, mas pelo menos a gente conseguiu acabar. Vou passar no próximo vídeo só exercício para vocês fazerem. Vocês têm que fazer exercício, né? Nem preciso repetir de novo, sem exercício não faz a prova. Mas vocês podem ver que é o mesmo princípio da eletrostática, do E, né? A única diferença aqui é que tem um produto vetorial a mais, né? Então tem que tomar um pouquinho mais de cuidado e tal, né? Ver se tiver R-chapéu depende do φ. Então, se tiver integral ali, tem que levar isso em conta, né? Mas tirando isso, é exatamente análogo. Se você sabe fazer a eletrostática, você faz a magnetostática, tá beleza? Então,
Nos vemos na aula de exercício.